Lula já definiu qual vai ser a sua posição no caso de Dias Toffoli. Não vai ter nenhuma solidariedade presidencial com o ministro do STF. Lula que já falou nos bastidores que Toffoli tem que ou renunciar do cargo do STF ou se aposentar, porque Lula quer a saída de Toffoli. Há uma mágoa muito forte de Lula com Toffoli por conta daquela palhaçada que Toffoli fez quando Lula estava preso e teve o velório do irmão, o Vavá. Toffoli humilhou o Lula e isso é uma mágoa que Lula guarda até hoje. E esse caso do Banco Master, a Polícia Federal apontou crimes do Dias Toffoli. Por isso que houve aquele rito de encaminhar para o STF os autos da Polícia Federal sobre o escândalo do Banco Master e o Dias Toffoli. É uma situação que Toffoli ainda não saiu. Fachin está dando a possibilidade para ele se declarar suspeito, mas ele dobra a aposta. Na minha opinião, Toffoli vai cair. Mas vai ser uma queda do STF discreta, bastante parcimoniosa, sem espetacularização. Porque Lula não quer um espetáculo midiático que possa provocar ruídos e problemas institucionais. Mas na minha opinião, Toffoli vai cair e se o relatório da PF for bombástico, como está sendo dito, até mesmo preso. Coloque nos comentários qual que você acha que tem que ser a posição de Lula nesse caso. Você acha que esse episódio do Toffoli com o Banco Master pode provocar desgaste institucional que afetaria a campanha de Lula agora em 2026? Você acha que Toffoli vai cair? Na minha opinião, sim. E a sua? Como que vai ser essa queda do Toffoli? Gostou do posicionamento do Lula? Se você gostou, like no vídeo e também se inscreva no canal. Eu peço mais uma vez para vocês, encarecidamente, que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês estão recebendo as notificações e como você faz para acessar o canal. Se você vem direto pela página do YouTube ou se você clica nas notificações para ver o vídeo, isso é muito importante, como também é importante a posição do Lula a respeito do caso do Dias Toffoli. O Leonardo Sakamoto do UOL trouxe para nós a informação que o Lula segue muito magoado com o Dias Toffoli depois daquela palhaçada do ministro quando o Lula estava preso e teve o velório do irmão de Lula, o Vavá. Temos que lembrar que Toffoli foi indicado por Lula para ser ministro do STF. Naquela época, o pessoal de Curitiba negou que Lula fosse comparecer ao velório do irmão. A segunda instância também negou e Lula recorreu ao STF. O Dias Toffoli negou a visita de Lula, mas diante de toda a repercussão, ele autorizou que o corpo fosse deslocado até uma base militar em Curitiba para que Lula pudesse visitar ou fazer ali as suas últimas homenagens, é algo que Lula negou porque seria uma humilhação. E desde aquela época, Toffoli tem tentado pedir desculpas para Lula. Ele já pediu desculpas, mas a relação nunca foi a mesma. E segundo as informações do Leonardo Sakamoto, Dias Toffoli é uma das pessoas que Lula mais detesta na República. Detesta mais até do que Bolsonaro, ficando somente atrás de Sérgio Moro, tamanho a mágoa que Lula tem de Dias Toffoli. E por isso, não vai haver nenhum tipo de solidariedade ou qualquer ação de Lula para proteger Dias Toffoli. A Folha de São Paulo já havia trazido a informação que Lula não defenderia Dias Toffoli em hipótese alguma nesse caso do Banco Master e defendeu junto a aliados nos bastidores que Toffoli ou renuncie ao STF ou se aposente para que ele possa ter uma saída honrosa. E a situação dele com o Banco Master, dele Dias Toffoli, é muito pior do que nós estávamos imaginando. Segundo informações da revista Piauí, a Polícia Federal, ela não falou de suspeição do Dias Toffoli. Quem falou de suspensão foi o gabinete de Toffoli com aquela nota que foi emitida, aquela nota de esclarecimento. Mas quem cita a suspeição foi o Toffoli, não a Polícia Federal. Porque o relatório da Polícia Federal, ele aponta indícios de crimes do Dias Toffoli no caso do Banco Master. Por isso que houve o envio para o Edson Fachin. Porque a lei brasileira exige que, quando há o apontamento por parte da Polícia Federal de crimes de um magistrado, há necessidade de envio para o STF. E foi exatamente isso que a Polícia Federal fez. Enviou os autos para o STF. Então o caso não é de, ele tem uma relação próxima. As mensagens mostram que, ele conversava com o Vorkari e por isso ele tem que se declarar suspeito. Não. Há o apontamento de crimes. E pelo que está sendo comentado, o Edson Fachin, ele encaminhou o relatório da Polícia Federal para o Dias Toffoli,
dando a possibilidade do Toffoli renunciar ou se declarar suspeito, por livre e espontânea vontade. Mas o Toffoli, até o momento da gravação desse vídeo, truca e mantém a posição que ele está apto a permanecer como relator do caso do Banco Master. O cara tá esticando a corda. E o Lula sabe que esse caso vai piorar. Ele já havia dado declarações nesse sentido, talvez ele até tivesse tido alguma informação. E o Lula sabe que essa situação é um problema para ele em termos eleitorais, porque vai provocar desgaste institucional. Esse caso, e nós já tínhamos falado antes, não é simplesmente uma questão envolvendo um ministro individual ou a suspeição de um ministro. Não, não é isso. É um problema muito maior. É um problema que envolve uma quebra de confiança institucional, porque o STF ele funciona não somente à base da Constituição, mas há quase um contrato ou um pacto do STF ou da Justiça com a população, com as pessoas. As pessoas acreditam e têm a confiança que a Justiça ela vai ser neutra e imparcial. Nesse caso do Dias Toffoli, cria-se a percepção que o STF integra um sistema para proteger os mais poderosos. Isso macula as instituições porque, ora, se eles estão protegendo os mais poderosos, não há imparcialidade, portanto, as instituições que precisariam mediar e balancear as forças não existem. Se não existem, não temos mais nada, não temos que respeitar absolutamente nada. Cria-se uma descrença. E essa descrença institucional favorece a extrema-direita. Lula sabe disso. Porque Lula, para que o governo dele possa funcionar e ele possa funcionar como candidato, há uma necessidade de ter um apaziguamento institucional. Porque Lula é um institucionalista, diferentemente da família Bolsonaro e da extrema-direita, que eles são anti-instituições. E nesse discurso anti-instituição, ou de descrédito institucional, favorece ou há um favorecimento do Flávio Bolsonaro por conta dessa erosão de confiança que o Dias Toffoli está promovendo. Por isso que o Lula quer que o Dias Toffoli saia, para preservar o STF minimamente. E eu acredito que ele vai sair, mas não por impeachment. Não acho que Dias Toffoli vai sair por impeachment. Não acho. E por que não? Porque o impeachment é um espetáculo demais. E seria um espetáculo da oposição. E tumultuaria demais a República. Ele vai sair, mas vai ser uma saída acertada, uma saída apaziguada e principalmente uma saída discreta. Discreta. A oposição está protocolando impeachment, vai tentar, o Senado vai barrar e as coisas vão se resolver de modo institucional, de modo burocrático, de modo sem alarde, nada espalhafatoso, como tem que ser. Uma resolução discreta. Porque um processo de impeachment ou uma prisão do Dias Toffoli provocaria um descrédito institucional muito grande com o STF, afetaria todo o STF e não somente Dias Toffoli, e ele é o problema. Depois que ele sair, aí o problema é dele, já não é mais ministro do STF, deixou o que ele vai fazer, deixar de fazer, o problema é dele. Mas enquanto ele ainda for ministro do STF, há uma necessidade de proteger a instituição. O Lula sabe muito bem disso, Davi Alcolumbre também sabe. Os poderes sabem. Por isso que não acredito que vá haver queda por impeachment. Não vai. Mas, e você?